inclusive os povos indígenas, tais como saúde e segurança alimentar, sistemas alimentares baseados na agricultura tradicional, meio ambiente, recursos hídricos, desastres naturais, infraestrutura e logística, interconexão energética e energias limpas, transformação digital, defesa, segurança e integração de fronteiras, combate ao crime organizado transnacional e segurança cibernética. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira 30, uma proposta que altera a demarcação de terras indígenas e flexibiliza direitos indígenas estabelecidos pela Constituição. Um dos principais pontos do projeto é a instituição do chamado Marco Temporal, que estabelece que territórios só podem ser demarcados caso seja comprovada a presença indígena na data da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. Essa não é, no entanto, a única alteração prevista no texto, que tramita há 16 anos no Congresso Nacional e já teve mais de 10 outras propostas anexadas ao projeto de lei original. Entre outras mudanças estão a autorização para garimpos e plantação de transgênicos dentro de terras indígenas, a flexibilização da política de não contato de povos em isolamento voluntário, e a possibilidade de realização de empreendimentos econômicos sem que os povos afetados sejam consultados. Sempre que se fala desse projeto, se coloca só a questão do marco temporal, mas esse projeto de lei, é muito nocivo aos povos indígenas. São uma série de direitos que seriam vilipendiados, afirmou Algeu Maurício Terena, advogado e coordenador jurídico da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, principal referência no movimento indígena. Na semana passada, os deputados aprovaram o regime de urgência para a tramitação da proposta, possibilitando que ela fosse direto à votação em plenário, sem passar pelas comissões temáticas da Casa. Aprovado pela maioria dos deputados, o projeto agora segue para análise do Senado. Marco temporal das terras indígenas. Entenda o que está em jogo no Congresso e no STF. O texto é amplamente apoiado pela Frente Parlamentar da Agropecuária, que representa a bancada ruralista. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu nesta terça o projeto. Estamos falando de 0,2% da população brasileira em cima de 14% da área do país já. Só temos 20% da área agricultável para agricultura e pecuária, e 66% de floresta nativa. Precisamos tratar desse assunto com coragem em algum momento, afirmou. Já todas as principais associações do movimento indígena se colocam frontalmente contra a proposta, considerada uma das principais ameaças aos direitos indígenas. As terras indígenas equivalem a quase 14% do território nacional, e são os territórios em que a natureza permanece mais protegida. De acordo com o levantamento do MEP Biomas, as áreas privadas responderam por 68% de toda a perda de vegetação nativa no Brasil nos últimos 30 anos. Já as terras indígenas respondem por menos de 2% dessa perda. Segundo a ONU, os territórios indígenas na América Latina, incluindo no Brasil, armazenam mais carbono, principal gás do efeito estufa, que vem levando ao aquecimento acelerado do planeta do que todas as florestas da Indonésia e do Congo, os dois países com mais florestas tropicais depois do Brasil. Falar sobre as terras indígenas, o marco temporal e esse projeto de lei é falar sobre política climática. As terras indígenas são um importante aditivo no combate às mudanças climáticas, diz Maurício Terena. Entenda nesta reportagem o potencial de impacto do marco temporal e quais são as outras alterações previstas na proposta. Confira quais as consequências